Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de reflexões da consciência. Nós, depois do verão, alterámos o nome das reflexões de quarta-feira, porque também ampliámos e mudámos aqui um bocadinho o conceito. Continuamos com o mesmo livro, que estávamos até à interrupção das férias de verão, que é a Sabedoria, que é uma psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito da sua mãe, Maria Nunes, e intitula-se, o título completo do livro é Sabedoria, a Lei de Deus no Pensamento dos Homens. Exatamente porque este livro, sendo um livro espírita, tem uma visão mais ampla, mais espiritualista, ou seja, menos fechada, menos hermética, que é exatamente o que nós aqui pretendemos trazer com o trazermos aqui outras vertentes, outras formas de pensar para nos ajudar a refletir e para nos ajudar nos nossos estudos, não é? Para também nós abrirmos a nossa capacidade de entendimento, entendermos outras formas de ser e de estar e entendermos outras formas de melhor caminharmos neste mundo para a nossa evolução. E posto isto, vamos dar início então ao às nossas reflexões de hoje, com uma prece, com um alinhamento, se assim quiserem, se não quiserem chamar prece, um alinhamento, uma vibração de elevação de consciência, a que nós, os espíritas, normalmente chamamos prece. Convido a todos que queiram fechar os seus olhos, para melhor se concentrarem e focarem na elevação da energia da vossa própria mente, do vosso próprio corpo, da vossa própria consciência. Respiramos profundamente para circular melhor o ar no nosso corpo, a circulação, a oxigenação, corretamente falando. E assim trazer para nós mesmos mais serenidade, mais paz e mais tranquilidade. Amado Mestre Jesus, nosso Mestre querido, nosso companheiro de todos os dias, a Ti agradecemos tudo aquilo que temos, agradecemos as bênçãos com que somos constantemente agraciados. Algumas nós conseguimos identificar, outras são tão subtis que nós não conseguimos entender. Agradecemos toda a luz, toda a paz, toda a bondade que nos rodeia e que vem pelas coisas mais simples. Toda a bondade que chega a nós por ação direta da nossa caminhada. Toda a tranquilidade que chega a nós por vontade direta na decisão das nossas ações. Pela coragem que temos para dar significado à vida, quebrando os paradigmas, quebrando a forma de pensar e abrindo-nos para pensarmos de uma forma mais construtiva e mais alinhada com as leis cósmicas universais. E assim, amado Mestre Jesus, amados irmãos espirituais, mentores e guias, amados irmãos galácticos que nos acompanham, a todos vós nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para, em conjunto, refletirmos sobre todas estas situações. E vos pedimos que fiquem connosco, fiquem na casa de cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje trazemos aqui o texto Simplicidade. É um texto de Maria Nunes que está na página 332, no capítulo 156. E é um texto muito bonito, muito profundo, que nos leva aqui, ou a mim levou-me a várias meditações e a várias abordagens que eu vou partilhar muito singelamente convosco para não vos cansar. Quando se fala de simplicidade,
Quando se fala, como na semana passada, de silêncio, eu sou logo remetida para as filosofias orientais, porque foram de alguma forma o início da minha caminhada, quando resolvi abrir um pouco, como já partilhei convosco, abrir um pouco a minha mente a outros conceitos, porque aqueles onde eu estava não me satisfaziam, não tinham lógica, não tinham propósito. E comecei, como já partilhei convosco, a entender estes conceitos mais singelos, aparentemente, das filosofias orientais. Na semana passada falei um pouco do budismo, eu hoje vou falar um bocadinho do taoísmo. E o taoísmo é mais antigo que o budismo. Ele veio com Lao Tse em 1324, 1408 a.C. Lao Tse nasceu numa província da China e ele, como todos os grandes mestres, não deixou nada escrito, não é? Jesus também não deixou nada escrito. Foram os seus discípulos, os seus apóstolos, que transcreveram aquilo que ele disse, que tomaram notas e cujos apontamentos em forma de evangelhos chegaram até nós hoje, não é? E no caso de Lao Tse fez exatamente o mesmo. E conta a história que ele, na sua viagem de iluminação da China para fora da China, ele, numa das fronteiras, encontrou um sentinela. E demorou muito tempo nessa fronteira, porque o sentinela queria muito saber a forma de ele estar na vida e porque é que ele ia fazer toda essa viagem, que para a época era muito longa. E foi exatamente esse sentinela que mais tarde transcreveu os ensinamentos de Lao Tse. Conta assim a história. Lao Tse depois teve outras encarnações, onde foi desenvolvendo os seus conceitos também, mas para aqui o que nos interessa é situar o taoísmo, ligar o taoísmo a quem? A Lao Tse, para chegarmos aonde? Ao título e ao tema da nossa reflexão de hoje, que é a simplicidade. E a simplicidade está expressa no taoísmo de uma forma muito, muito consistente. A simplicidade é um dos 3 tesouros dos ensinamentos de Lao Tse. E tesouros, nós aqui temos que contar que a abordagem chinesa ou oriental é toda ela rica de imagens e rica em analogias, de harmonia e simplicidade. Nós somos mais straight to the point, ou seja, somos mais crus na linguagem quando nos expressamos. E, portanto, os 3 tesouros dos ensinamentos de Lao Tse são a humildade, a simplicidade e a afetividade. E nós por aqui já ficamos a ver analogias com os princípios do Cristo, não é? A humildade, a simplicidade e a afetividade, a caridade, o amor ao próximo, a gentileza no trato de uns com os outros. E, portanto, há aqui grandes analogias entre a filosofia do taoísmo, ou mais propriamente, eu gosto de dizer, de Lao Tse e de Jesus Cristo. Portanto, elas estão ambas muito alinhadas com as leis cósmicas e universais. E continuando a procurar um pouco esta questão da simplicidade, nós vamos chegar, de facto, ao espiritismo. Eu não vos vou falar aqui do budismo, que o budismo tem outra forma de interpretar a simplicidade e não vamos entrar por aí hoje, mas outras religiões também têm como pilar, orientação, a simplicidade, o ser simples. Nem todas, mas muitas têm. No caso do espiritismo, nós vamos encontrar a simplicidade em várias orientações deixadas pela falange do Espírito da Verdade, transcritas por Allan Kardec. Mas há uma que é explícita e é bastante sintetizada. E ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, na lei da adoração.
ela está na pergunta 673, que aparentemente nada tem a ver com a simplicidade, porque ela está num subcapítulo em que Allan Kardec aborda as questões dos sacrifícios e as práticas dos sacrifícios humanos, animais, enfim, esta subsecção que começa na 669 vai até à 673, nas questões 669 até à questão 673, tem estas abordagens todas, mas é exatamente na última que é a 673 do Livro dos Espíritos, capítulo 2º, Lei da Adoração, questão 673, que na resposta, e eu vou-vos só ler a resposta para não perdermos o fio da questão da simplicidade, a espiritualidade responde assim a Allan Kardec, no final desta resposta. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão estreita. Considerai se Deus deve prender-se mais à forma do que ao fundo. E, portanto, esta última parte da resposta da espiritualidade na questão 673 é explícita. Portanto, a importância que a simplicidade tem como lei cósmica universal, como ditada por Deus, Deus ama a simplicidade. Não diz Deus gosta, Deus aconselha, não, Deus ama, é muito forte, ama a simplicidade em todas as coisas. E fiquemos com esta questão do espiritismo e do taoísmo, fazemos aqui esta ponte. Depois, quem estiver interessado, eu posso deixar aqui no rodapé, posso deixar o link, quem quiser ler um bocadinho mais sobre o taoísmo, numa tradução que está muito bem feita e é muito simples, porque os ensinamentos de Lao Tse vêm em pequenos versos de reflexões e meditação. Então, simplicidade. Como vimos aqui por estas questões que falámos, esta questão da simplicidade já vem a ser refletida muito antes de Cristo, não é? Quase 1500 anos antes de Cristo já se andava a refletir sobre a simplicidade, o princípio da simplicidade, da humildade e da afetividade. E no capítulo 153 da lição de hoje, ou da reflexão de hoje, simplicidade, começa logo com uma frase de Emmanuel que nos diz assim: simplifica quanto possível a própria vida. A consciência nos mostra cada vez mais essa verdade que acima transcrevemos pelos acontecimentos de cada dia. Simplificar a vida, desembaraçar os pensamentos das coisas inúteis, é assegurar os nossos passos para a libertação. Eis o porquê da necessidade do desprendimento. Desprendimento, e nós já várias vezes temos refletido sobre esta questão do desprendimento e ficamos sempre um bocadinho com nó na garganta porque pensamos sempre no desprendimento mais violento, não é? Naquelas questões mais que nos impactam mais, mas vamos refletir nelas nas questões mais simples que aqui estão a ser orientadas e indicadas por Maria Nunes. Simplificar a nossa vida. Simplificar a nossa vida. Se formos ao conceito da semana passada, o que está fora de nós está dentro de nós. Portanto, para nós simplificarmos a nossa vida, para nós simplificarmos tudo aquilo que está à nossa volta, nós temos que simplificar primeiro o que está dentro de nós. Nós temos que simplificar primeiro a nossa consciência, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar. Temos que ir parando a nossa mente dos pensamentos muito barulhentos que a nossa mente tem, referindo-nos ao tema da semana passada, que era o silêncio, e temos que ir devagarinho à origem de nós mesmos, que é a nossa própria essência divina, não é? E isto já é um desprendimento. E é um desprendimento muito grande, é um desprendimento que leva muito tempo e que é muito difícil de fazer, porque tudo à nossa volta é ruído.
não no sentido sonoro, mas no sentido dos conceitos, no sentido de nos orientar a forma como devemos pensar, a forma como devemos agir. Se nós pensarmos um bocadinho, é nos anúncios das televisões, são nos noticiários, quando saímos à rua, em tudo aquilo que está à nossa volta, nos leva a pensar, nos leva a estar constantemente a prender-nos a alguma coisa que nos desprende da nossa própria essência. Portanto, nós temos que silenciar dentro de nós, tornar as coisas dentro de nós mais simples. Naquilo que o taoísmo nos diz, esvaziar um pouco a nossa mente, esvaziar um pouco a nossa consciência. No fundo é o que aqui Maria Nunes nos está a dizer, é o que Jesus nos disse também, nos seus princípios maiores, quando andou entre nós, e é o que o Espiritismo também nos aconselha, quando nos indica que nós devemos estudar, refletir e ler em silêncio, com tranquilidade e com foco. E continua Maria Nunes, o Espírito pede liberdade, como sendo para ele asas, de maneira a voar em busca da harmonia de consciência. O coração em Cristo nos pede caridade, no sentido de que não saiamos do ritmo do amor. E aqui, mais uma vez, é a tal questão de focarmos nas coisas essenciais da nossa vida, aquilo que realmente tem importância e aquilo que não tem. E deixar ir o que não tem importância, deixar ir as coisas que só fazem ruído, que só servem para nos tirar a atenção do que é importante, deixar ir aquilo que complica a nossa vida e vamos nos tornando assim, nós para connosco mesmos, mais simples na forma de estar, mais simples, com menos máscaras, mais ligados à nossa própria essência. Então, sendo o que está dentro de nós aquilo que está fora, porque tudo é energia e não há barreiras, nós vamos vendo à nossa volta mais simplicidade, vamos vendo mais sincronicidade, vamos vendo mais alinhamento e mais harmonia. Se você pode viver com simplicidade, por que complicar a sua vida com problemas que inutilizam os esforços para a luz? Devemos atender aos chamados dos tempos novos, de que o Cristo é o dirigente máximo para a libertação dos inconvenientes. É de justiça que a façamos conosco mesmos, dotando-nos de compreensão em todas as áreas que educam e que instruem, sobremodo a reconhecer que fora do amor não há salvação. Se Deus é amor, não podemos ser outra coisa em todas as sequências da nossa vida. O alto escalão da vida nos pede: simplifiquem, simplifiquem, simplifiquem. A humanidade se encontra presa pelas provas e expiações e grita pela libertação. No entanto, esquece que o seu preço não é outro que não seja o esforço próprio. Cada um deve fazer o seu próprio trabalho, construindo o próprio destino. É o que o Cristo espera de nós, em particular e em conjunto. A doutrina espírita, no seu contexto mais precioso, é verdadeiramente simples, por estar em consonância com a natureza. E se nós refletirmos bem, se nós formos às obras básicas, se nós formos aos princípios básicos do Espiritismo, nós vimos que é simples, muito simples. As orientações são simples, a forma de ser e estar é simples, os pilares do Espiritismo são simples, não há qualquer contexto muito elaborado, está alinhado com a própria natureza. O que é elaborado na interpretação dos princípios espíritas não são os princípios em si, são as mentes de os homens que os leem ou que os estudam. São as nossas mentes que estão cheias ainda de muita complexidade, que estão cheias de autossabedoria, digamos assim, no contexto de adotarmos para nós princípios que não estão alinhados com as leis maiores.
E então questionamos muito, tornamos tudo muito complicado, queremos fazer tudo à nossa maneira porque achamos que estamos todos certos. E esquecemos das bases, não é? Que foram as bases ditadas pela falange da verdade, do Espírito da verdade, que estão alinhadas com os princípios ditados pelo próprio Jesus Cristo quando andou entre nós. Simples. Ele é a personificação da simplicidade em tudo. No comer, no vestir, no andar, no falar, no viver. Ele foi um exemplo máximo de simplicidade, tal como todos os grandes mestres também o foram antes dele, porque estavam também eles na missão de preparar o caminho da vinda dele até nós. Todos eles que têm sido aqui mencionados estão todos alinhados com as leis maiores, preparando o caminho para que nós hoje possamos estar aqui, todos reunidos, a ler, a estudar e a compreender já estes princípios maiores. Todas as leis naturais são simples, desempenhando um papel de maior relevância na vida universal. Observemo-las, tirando delas as maiores lições, que na vivência ganharemos harmonia, conquistando uma tranquilidade imperturbável na e para a vida. Todas as complicações são geradas da ignorância, de modo que a observação mais apurada nos faz sentir o envolvimento da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Se nos livrarmos destes inimigos íntimos, seremos livres dos sofrimentos, ganhando liberdade como pássaros de Deus para a sua busca e encontrando-o em nós. O ser humano simples sente a felicidade aproximar-se do seu coração, porque as notas da consciência em Jesus não nos deixam dormir o sono provocado pela ignorância. Simplicidade no pensar, no falar, no viver, são notas de luz nos próprios caminhos para a alegria pura. O espírito que acima nos adverte sobre a necessidade da simplicidade já conhece seus frutos, por já ter conquistado esse estado da alma. Vejamos o seu falar. Simplifica, quando possível, a própria vida. Devemos atendê-lo para o nosso bem. E quem assim nos fala, como vimos no início, é Emmanuel, esse espírito de escola que foi o tutor espiritual, o mentor espiritual de Chico Xavier, não é? E que já está reencarnado entre nós para preparar esta transição em que todos nós estamos, interior e exterior, não é? Deverá ter nesta altura 20 e poucos anos, consta. Já está encarnado de novo. Mas este espírito maravilhoso viveu a simplicidade, orientou Chico na simplicidade e não só, em tudo o resto que nós sabemos. E ele vem aqui com Maria Nunes, orientando este texto maravilhoso, a incitar-nos a sermos simples. Simples. Simples, mas lúcidos. Simples nas questões materiais, simples no trabalho interior da nossa própria consciência, como eu dizia a semana passada, na limpeza da nossa própria consciência, de tudo aquilo que não nos serve para nada, que só nos dá dor de cabeça e que nós acumulamos, não é? Acumulamos porque todos estamos neste mundo e temos que ser homens do mundo, no mundo em que estamos, mas estamos na fase em que vamos aprendendo a discernir aquilo que nos é realmente importante daquilo que não nos faz falta nenhuma. E vamos aprendendo a importância da simplicidade. E a simplicidade traz, de facto, como nos diz Maria Nunes, felicidade, traz-nos paz de espírito, traz-nos harmonia, traz-nos serenidade ao espírito, não é? É um trabalho que temos que começar. Sermos simples em nós mesmos, criando simplicidade no nosso lar exterior e criando simplicidade no nosso caminho de sabedoria, nosso caminho de evolução, o nosso caminho para sermos espíritos mais felizes,
que é isso que nós queremos ser daqui a uns anos largos à frente, noutras encarnações, lá mais para a frente, não é? Todos nós queremos ser felizes. Queridos companheiros, esta era a reflexão que vos trazia hoje. Vamos agora fazer o nosso encerramento, convidando a todos para fecharem, se quiserem, os seus olhos. Imaginarem uma luz maravilhosa do nosso Criador, da nossa fonte criadora, uma luz enorme, nos envolve a nós, envolve a nossa casa, envolve este planeta Terra, a galáxia, e continua uma luz enorme daquilo a que nós nos habituamos a chamar Deus, que é a essência da luz divina. E vamos buscar dentro dessa luz maravilhosa a paz e a harmonia que queremos nos nossos corações, na nossa mente e no nosso espírito. Respiremos profundamente e vamos vislumbrando a sair dessa luz, caminhando em direção a nós de braços abertos, o nosso amado Mestre Jesus. Dar-nos um abraço coletivo, abraçando o planeta Terra, abraçando cada um de nós, abraçando-nos a nós que aqui estamos reunidos nestas reflexões e todos aqueles que se juntarem a nós posteriormente. E no seu aconchego nós vamos agradecer tudo o que temos, tudo o que somos no agora, na tranquilidade que sentimos agora, e que possamos, amado Mestre Jesus, ficar nesta harmonia e nesta serenidade, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, o tempo é pouco, mas é vosso. Partilhem connosco aquilo que entenderem. Eu Eu só gostei quero do... dizer, falo, Não, Suzy. não. Falo, Não, Telmo. falo, porque eu demorei-me aqui muito a tirar o sinal, mas faz favor, avance. Não, também não vou dizer Primeiras, muito. Só que primeiras senhoras. gostei da leitura e de facto faz refletir. É só isso que eu quero dizer. Obrigada. Pode falar, Telmo. Telmo, Eu pode é para falar. dizer que, tá bom, pronto, obrigado por dar a palavra. Era só para dizer que, além de gostar da explicação, foi o cruzamento com as outras correntes espiritualistas também que existem. E realmente quem conhece tudo pode fazer esse cruzamento com o espiritismo. Eu conheci outras coisas, tudo menos a corrente hindu e a taoísta e a Budista. budista. Pronto. Mas é bom, faça esse cruzamento, e já como foi também na semana passada, só para dizer que realmente aqueles livros foram recomendados, infelizmente não há no Velar e Vida. Na verdade é Há lá bom. só, não há dos autores, só daquela senhora autora que tem as mãos de luz, não tem esse, tem outros dois que ela escreveu. Então, paciência, não há nem aqui nas outras editoras. O Telmo depois transcreva para mim a mensagem quais são os outros dois que nós podemos conversar sobre eles, está bem? Está bem, está bem. Então vá. A mensagem do O nome dos livros, depois diga-me o nome dos livros que há. Da Anne sim, Bremen, sim. sim, é dessa senhora e é de um outro senhor Sim. também. Esse não tem lá nenhum. Pronto, tudo bem.